nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. Então, o assunto que nós estamos vendo é multiplicação de matriz. Eu deixei uns exercícios para vocês fazerem do caderno do aluno, então eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai falar do exercício da atividade 11, que está na página 11 e 12 do caderno do aluno. Então, a atividade 11, ele fala, considere as seguintes matrizes. Aí ele traz a matriz A, B, C, D e E. E aí vai pedindo as operações, né? Então, vamos lá. Se for possível, calcular as operações com matrizes. Se for possível. Então, vamos lá. Então, a gente precisa lembrar que para eu somar e para eu subtrair matrizes, elas precisam ter o mesmo tamanho. Se isso não acontecer, não tem soma nem subtração, beleza? Outra coisa importante, se eu tenho um número real multiplicando a minha matriz, esse número real multiplica toda a minha matriz, ele altera toda a minha matriz. Agora, na multiplicação de matriz, eu preciso lembrar que para essa multiplicação acontecer, vamos lá, o que eu preciso ter? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A, M por P, e vou multiplicar por uma matriz B, P por M. Para a multiplicação poder acontecer, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Então, lembrando, o número de colunas da primeira precisa ser igual ao número de linhas da segunda, para existir multiplicação. Tá bom? E aí, eu vou poder multiplicar. Se isso acontecer, eu posso tentar multiplicar. E aí, a minha nova matriz, porque eu vou multiplicar duas matrizes, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Então, esse vai ser o formato da minha nova matriz, beleza? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, da letra A, do exercício, o que eu tenho? Eu tenho matrizes quadradas, matrizes do mesmo tamanho. Então, matriz 2 por 2. Então, óbvio que quando eu for multiplicar, eu vou ter como resposta uma matriz 2 por 2. Certo? Porque se a minha matriz, a primeira matriz é uma matriz 2 por 2, eu vou multiplicar por uma outra matriz que também é 2 por 2, ó, os meios são iguais. Então, coluna é igual a linha. O que eu vou ter como resposta? A quantidade de linhas da primeira e a quantidade de colunas da segunda. Então, portanto, uma matriz 2 por 2. Então, vamos lá. Uma outra coisa importante, tá? Aqui eu vou fazer os desenhos só para direcionar o olhar. Então, são regras que eu preciso saber, preciso de atenção. E uma outra coisa importante, além dessa atenção, eu também preciso ter domínio da regra dos sinais, que foi uma ferramenta que foi dada para vocês lá no ensino fundamental, que às vezes vocês gostam de fugir dela. Então, tem coisas que não dá para eu fugir, eu preciso saber. Então, são regrinhas que são importantes, tá bom? Então, aqui, na minha primeira matriz, eu vou sempre me preocupar em sentido linha, tá? Então, na primeira matriz, eu vou sempre me preocupar em sentido linha. Então, aqui eu vou pegar linha. Tá? Primeira matriz, sentido linha. Segunda matriz, eu vou sempre direcionar o meu olhar em sentido coluna.
sempre assim, tá? Eu só tô fazendo esses retângulos para vocês direcionarem o olhar, para vocês saberem que vocês não podem sair desse foco, tá? Do que tá dentro do retângulo. Então, quando eu vou pensar no meu elemento A1, não é o primeiro da linha e o primeiro da coluna? Então, quando eu for pensar no meu A1, o que eu vou, onde meu olhar vai ter que estar? Na primeira linha e na primeira coluna, certo? Então, aqui, 2 vezes, então vamos lá, vamos até fazer de cor diferente para ver se vocês se entendem melhor. Então, 2 vezes o 0, mais, quem é o próximo número da linha? O 0, vezes o próximo número da coluna, quem é que está lá? 2. Esse aqui é o meu A1, onde eu peguei toda a primeira linha e toda a primeira coluna. Agora, eu vou me preocupar com A1, 2. Então, primeira linha, segunda coluna. A1, 2. Na primeira linha, eu tenho o número 2. Na minha segunda coluna, que meu olhar vai ter que estar direcionado, eu tenho o número 4. Mais o 0 vezes o menos 8. Então, esse aqui é o meu A1, 2, certo? Então, já multipliquei a minha primeira linha com minha primeira coluna e a minha primeira linha com a minha segunda coluna. É como se fosse uma distributiva. A primeira linha tem que ser multiplicada com todas as colunas que vai estar lá na outra matriz, tá bom? A mesma coisa agora com a linha de baixo. Eu tenho a linha 2. Linha 2, coluna 1. Então, meu A2, 1. Então, o meu olhar vai ter que ser para a linha 2 e para a coluna 1. Eu não posso perder esse foco. Tá? Então, na linha 2, eu tenho o número 6 vezes. Na minha coluna 1, eu tenho o 0. Mais, quem eu tenho lá? O 7, que eu vou multiplicar com o 2. Beleza? Então, aqui, o que a gente tem? Linha 2, coluna 1. Agora, eu vou me preocupar com o meu A2, 2. A2, 2, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, 6 vezes a segunda coluna. O meu olhar tem que ser para a segunda coluna. 4. Mais 7 vezes, quem está lá na minha segunda coluna? O segundo número. Menos 8. Aqui, eu vou fazer as continhas e vai me direcionar a minha matriz A vezes B. Uma outra coisa importante. Na multiplicação de matriz, não existe a propriedade comutativa. Então, eu não posso falar que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Por quê? O meu olhar é diferente. Na hora de eu pegar os números, esses valores vão ser alterados. Aqui, o que a gente tem? Primeira matriz, então eu tenho que olhar em sentido linha. Primeira matriz, sempre sentido linha. Segunda matriz, meu olhar sempre vai ser sentido coluna, certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai pensar no A1, A1, primeira linha, primeira coluna. Então, 0 vezes, quem é que está lá? 2. Mais 4 vezes 6. Então, ó, 0 vezes 2, 4 vezes 6. Esse é o meu A1. Agora, com quem eu vou me preocupar? A1, 2. 0 vezes o 0. Mais 4 vezes o 7. Então, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Agora,
2 vezes, porque agora eu vou para o meu A, 2, 1. Então, segunda linha, primeira coluna. Então, ó, 2 vezes 2, mais menos 8 vezes 6. Aí aqui, 2 vezes 0, mais menos 8 vezes 7. Esse aqui é o meu A22. Então, aqui, olha. Opa. Eu tenho as duas matrizes, certo? A vezes B e B vezes A. Agora, o que a gente vai fazer? As continhas que ele está mandando eu fazer, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. Então, o meu primeiro elemento dessa matriz é o 0. Aqui, eu vou ter 2 vezes 4 é 8. 0 vezes menos 8 é 0. Então, eu vou ter o número 8. Aqui, 6 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 4, 24. 7 vezes menos 8, aqui vai dar menos 56. Então, eu tenho, ó, 24 menos 56. Lembrando as regrinhas dos sinais. Os sinais são diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, que nesse caso é o menos, e vou fazer uma conta de menos. Então, eu vou fazer 56 menos 24. 6 tira 4, sobrou 2. 5 tira 2, sobrou 3. Então, eu vou ter aqui menos 32. Agora, o que eu tenho aqui? Menos, né, a minha outra matriz. Então, vamos lá. 0 vezes 2, 0. 4 vezes 6, 24. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. 2 vezes 2, 4. Menos 8 vezes 6, menos 48. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 menos 48. De novo, olha, sinais são diferentes. Eu vou conservar o sinal do maior, que é o menos. Então, vai ficar 48 menos 44. Lembrando, quando os sinais são diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtraio esses números, tá bom? Então, 48 menos 4 é 44, o sinal do maior, negativo. Então, menos 44. Vou deixar aí. Aqui, 2 vezes 0, 0. Menos 8 vezes 7, 56, negativo. Então, menos 56. Agora, o que eu vou fazer? Essa matriz menos essa. Eu não posso esquecer que esse sinalzinho de menos acaba trocando todo o sinal aqui dentro. Ó. Esse menos transforma isso em menos 24, isso em menos 28. Menos e menos, ó, isso vai transformar isso em mais. E esse em mais. Então, um sinal de menos na frente da minha matriz, ele troca todo o sinal dessa matriz, tá bom? E lembrando que esse sinal de menos interfere nessa. Tá bom? Nesta matriz. Então, vamos lá. 0 menos 24. Então, eu vou ter menos 24. 8 menos 28. Então, olha o que eu tenho aqui, olha. 8 menos 28. Sinais são diferentes. Conservo o sinal do maior, então é menos. E vou fazer uma subtração.
28 menos 8, então vai dar menos 20. Então, menos 20 é o que eu tenho aqui, certo? Agora, o que eu tenho ali? 14 menos menos. Menos e menos transforma em mais. Então, os sinais são positivos, né? Então, aqui, ó, 14 mais 44. Então, ele vai ficar com o sinal positivo. 14 mais 44, 4 com 4 vai dar 8, 58, certo? E aqui eu vou ter menos 32, ó, menos com menos vai dar mais. Os sinais são diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, nesse caso o sinal do maior positivo. E vou fazer uma conta de menos 56 menos 32, e isso vai dar 24. Então aqui eu vou ter 24. Então, essa aqui é a minha resposta final, beleza? Então, a minha resposta final aqui é essa aqui, tá? Essa aqui, olha, é a resposta que ele está procurando. É a minha resposta final. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos, até a próxima. Oi, pessoal, voltando. Então, agora a gente vai fazer a correção da letra B, da atividade 11. Então, aqui, quando ele fala 2 vezes a minha matriz C, esse eu consigo efetuar, é só dobrar a minha matriz C. Mas, e depois ele pede para eu tirar a minha matriz D. Primeiro, para eu tirar, ou tirar ou somar, eu preciso ter matrizes do mesmo tamanho. Nesse caso, ele vai resultar numa matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. E essa aqui vai resultar numa matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu não consigo, como essas matrizes, tá? Elas são diferentes, não é possível efetuar a subtração, tá bom? Então, como uma matriz tem tamanho diferente, ordem diferente uma da outra, a gente não consegue efetuar a subtração, beleza? Então, essa é a questão B. Agora, a gente vai fazer a questão C. Oi, pessoal, então voltando, agora a gente vai fazer a atividade 11, a letra C. Então, primeiro a gente vai ver o que ele está pedindo. Então, d ao quadrado menos d vezes z. Lembrando que d ao quadrado é d vezes d. Tá? Então, eu preciso fazer a multiplicação das duas matrizes. É ele vezes ele mesmo. E aqui, uma outra coisa importante. Nesse caso, novamente, a gente não vai precisar fazer a verificação do tamanho da matriz, porque é uma matriz quadrada, onde eu tenho a mesma quantidade de linhas e colunas. Nesse caso, é de ordem 3, tem 3 linhas e 3 colunas. Então, portanto, vai dar para multiplicar, e a resposta vai ser uma matriz 3 por 3. Então, aqui eu tenho que lembrar que quando eu multiplicar a primeira matriz pela segunda matriz, a primeira matriz, o meu olhar vai ser direcionado em sentido linha. E na segunda matriz, em sentido coluna. Eu preciso multiplicar no A11, toda a primeira linha com toda a primeira coluna. Quando eu for por meu A12, toda a primeira linha com toda a minha segunda coluna. A13, toda a primeira linha com toda a minha terceira coluna, certo? Então, eu preciso ter atenção nisso. Então, vamos lá. Na minha primeira linha, aparece o menos 6. O primeiro número é menos 6. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 6 vezes o primeiro número lá da minha coluna, que é menos 6 também. Mais
o segundo número da minha linha. O segundo número da minha linha é o 4. Vezes o segundo número da minha coluna, que é o 1. O terceiro número, que é o 0, vezes o terceiro número da coluna, que é o -6. Esse aqui é o meu A11. Agora, a gente vai se preocupar com o meu A12. Então, meu olhar é na primeira linha, só que agora o meu foco é na segunda coluna. Então, vamos lá. -6. Vezes, ó, agora o foco é a segunda coluna. 4. Aqui, 4 vezes o 1. 0 vezes o 0. O meu foco agora é primeira linha, continua sendo a primeira linha, só que agora eu vou para a terceira coluna. Então, é primeira linha e eu vou olhar para os números que estão na terceira coluna. Então, -6 vezes o 0, mais 4 vezes o 4. 0 vezes o 6. Certo? Então, ó, essa aqui é a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna, primeira linha com a segunda coluna, primeira linha com a terceira coluna. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que com a linha 2. Então, agora o meu foco, o meu olhar vai ser sempre direcionado para a segunda linha. Se eu estiver falando da primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, certo? Então, vamos lá. Então, na minha segunda linha, eu vou encontrar o número 1 e na minha primeira coluna, o -6. Eu vou encontrar de novo o 1 com o 1. O 4 com o -6. Agora, o meu foco continua sendo na segunda linha, mas agora eu vou mudar de coluna, eu vou olhar a coluna 2. Então, vamos lá. 1, que é a linha, né? Ó, essa linha, e agora essa coluna. 4. 1, 1. 4, 0. Agora, eu vou continuar na segunda linha, mas meu foco vai para a terceira coluna. Então, 1, 0, 1, 4, 4, 6. Agora, eu vou olhar a terceira coluna. Então, terceira coluna, primeira linha, terceira, segunda linha, terceira coluna. Então, vamos lá. Aqui, na minha terceira linha e na minha primeira coluna, eu vou ter o -6 com o -6. Vou ter o 0 com 1. Vou ter o 6 com -6. Terceira linha, segunda coluna. -6 com 4. 0 com 1. 6 com 0. Agora, terceira linha, terceira coluna. -6 com 0. 0 com 4.
e 6 com 6. Pessoal, vocês perceberam que o número que está em vermelho é o número que representa a coluna. E se você analisar, todos, ó, se repetem, vendo? Ó, exatamente o que está acontecendo aqui. Ó, terceira coluna, 0, 4 e 6, tá? Eles se repetem, ó. A mesma coisa com a linha, os que estão com azul, eles vão se repetir, mas em sentido linha, porque é a mesma linha. Tá vendo? Ó, menos 6, 4 e 0, ó, menos 6, 4 e 0, menos 6, 4 e 0, tá? Então, é isso que acontece na multiplicação de matriz. Ela é mais trabalhosa, tá? Não é simples, é mais trabalhosa, mas eu preciso ter muita atenção, tá? Então, eu preciso ter cuidado para fazer. Então, vamos lá. Aqui, no meu A11, eu vou ter menos 6 vezes menos 6, vai dar, vou fazer de menos 36, certo? Então, aqui eu vou ter, olha, menos 36, esse vezes esse, 4 vezes 1, 4, mais 4. E aqui zerou. Aqui eu vou ter menos 24, 4, e aqui zerou. Aqui zerou, 4 vezes 4, 16. E aqui zerou. 1 vezes menos 6, eu vou ter menos 6. 1 vezes 1, eu vou ter 1. Deixa eu arrumar isso aqui. E aqui, 4 vezes menos 6, menos 24. Aqui, o que eu vou ter? Vou até fazer assim um risquinho aqui, olha, porque senão depois vocês não se confundirem, né? Ó. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? 1 vezes 4, que vai dar 4. 1 vezes 1, que vai dar 1. E 4 vezes 0, que zerou. Aqui, 1 vezes 0, zerou. 1 vezes 4, vai dar 4. 4 vezes 6, 24. Menos 36. Não é menos, né, gente? Aqui é errei, aqui é mais, tá bom? Aqui é mais 36 também. Aqui vai zerar e aqui vai dar menos 36. Menos 24. Zerou e zerou. Aqui, zerou, zerou e 36. Então, essa aqui é a resposta, né, da matriz d ao quadrado. Então, a gente só vai organizar isso daqui. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 36 mais 4. Quanto que isso vai dar? 40. Menos 24 mais 4. Ó, sinais são diferentes. Conservo o sinal do maior, que nesse caso é menos, e tiro. Então, menos 20. 16. Aqui, eu posso juntar os que são com sinaizinhos de menos ou ir tirando aqui, né? Olha, tá? Se eu tenho, ó, devo 6, menos 6 mais 1, tá? Então, aqui, menos 6 mais 1, eu vou ter menos 5. Menos 5 com menos 24, menos 5 com menos 24, sinais são iguais, vai dar menos, certo? E sim, menos 5
com menos 24 vai dar menos 29. 5, 28. Aqui vai zerar. Menos 24 e 36. Então, esse aqui é o valor da D ao quadrado, tá? Então, D ao quadrado, eu tenho isso de resposta. Agora, a gente vai fazer D vezes E, beleza? Eu vou apagar aqui a lousa e aí a gente volta, tá bom? Para fazer o D vezes E e depois juntar os dois. Agora, a gente vai fazer a letra D vezes a E, certo? Então, agora aqui, lembrando, a primeira sempre sentido linha e a segunda sempre sentido coluna. Matriz 3 por 3, matriz quadrada de ordem 3, então dá a multiplicação e a resolução vai ser uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Lembrando que quando eu for me preocupar com o meu olhar vai ter que ser para a primeira linha e primeira coluna. Na primeira linha, eu tenho menos 6. E na primeira coluna, eu tenho o 6. Na primeira linha, eu tenho 4. E na minha primeira coluna, eu tenho o menos 1. 0 e menos 6. Agora, continuo na primeira linha. Meu olhar vai para a segunda coluna. Menos 6. E na minha segunda coluna, eu vou encontrar o 9 lá. 4. E eu vou encontrar o 0. 0. E eu vou encontrar o 0. Aqui, eu vou ter primeira linha e terceira coluna. Então, menos 6, e eu vou encontrar o menos 9 lá. 4, e eu vou encontrar o menos 4 lá. 0, e eu vou encontrar o menos 1. Pessoal, como a gente viu quando a gente fez a D ao quadrado, a gente percebeu que o que vai acontecer? Esses valores eles vão se repetir, porque eles representam a coluna. Então, de repente, para ser mais fácil, para a gente não se atrapalhar, eu presto atenção na primeira, daí eu venho aqui, olha, e só coloco, porque eu sei que vai ser o 6 de novo, o 6 de novo, porque ele está representando o primeiro número da minha coluna. Eu sei que vai ser, aqui eu estou bugando, é aqui, né? Ó. Aqui eu sei que vai ser 6, que vai ser menos 1 e que vai ser menos 6. Então, aqui, olha, eu sei que aqui vai repetir o menos 1, aqui também vai repetir o menos 1. Aqui vai repetir o menos 6 e aqui vai repetir o menos 6. Aqui vai repetir o 9, vai repetir o 9, vai repetir o 0, vai repetir o 0. Ó, 9, 0, 0, 0. Aqui, ó, menos 9, menos 9. Menos 4, menos 4. Menos 1, menos 1. Ó, tá vendo? Repete todos os números que aparecem na minha coluna. E o que vai acontecer? Agora eu vou preencher a linha. Então, meu olhar vai ser para a segunda linha. Então, na segunda linha, quem eu tenho lá? Ó, 1, 1 e 4. Então, aqui vai vir 1, aqui vai vir 1, aqui vai vir 4. Aqui também, ó, vai vir 1, 1 e 4, porque eu continuo falando da segunda linha. Continuo falando da segunda linha, ó. 1, 1 e 4. Agora, meu olhar tem que ir para a terceira linha. Terceira linha. Terceira linha. Menos 6, 0 e 6. Menos 6,
0 e 6. Menos 6, 0 e 6. E aí a gente montou, tá bom? Então, de repente, assim, para vocês fique mais fácil. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer as continhas. Aqui, o que eu tenho? Ó, menos 36. Vou fazer de aperto. Então, aqui a gente tem, ó, menos 36, certo? Menos 4. E aqui zerou. Aqui vai dar 54. Menos 54. Aqui vai zerar e aqui vai zerar. Aqui, menos e menos vai dar mais. Ó, menos 16. E aqui zerou. Aqui vai dar 6, menos 1, menos 24. 9, zerou e zerou. Então, aqui é 9. Aqui, ó, menos 9, menos 4 e menos 4 também. Menos 36. Aqui, ó, vai zerar menos 36. Aqui vai dar menos 54. Zerou e zerou, tá bom? Aqui, mais 54. Aqui, ó, zerou, 0 vezes menos 4, aqui vai dar menos 6. E aí, a gente vai resolver essas continhas. Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Aqui, olha, sinais são diferentes, são iguais. Então, se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. O sinal aqui é de menos. Então, 36 mais 4 vai dar 40. Então, menos 40. Menos 54. Aqui, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou conservar o sinal do maior, que no caso é positivo, e vou fazer uma continha de menos. Então, vai ficar aqui 54 menos 16. Lembrando que o 4, ele não tira 6, então ele vai ter que pedir emprestado. Então, vai ficar 14. Então, aqui vai sobrar 8. E esse 5 virou 4, né? Então, 38. 38. Aqui, ó, 6 tira 1, eu tenho 5. Aí eu vou ter 20, tenho 5, o que vai sobrar ali, ó? 5 menos 24. Os sinaizinhos são diferentes, então eu vou fazer uma continha de menos, certo? Nessa continha de menos, o sinal que vai prevalecer é do maior, então, negativo. Então, isso aqui vai dar 19, certo? Negativo, né? Menos 19. E aí, eu vou ter o 9 aqui. Isso aqui é um 4, tá? Parece um 9, né? Mas é um 4. Então, aqui eu tenho menos 9, menos 4, menos 4. Tudo menos. Sinais iguais, eu conservo o sinal de menos, só que eu junto tudo. Então, aqui eu vou ter 17, certo? Menos 17. Aqui, o que vai acontecer? Ó, menos 36 com menos 36. Sinais iguais, continua menos. Vou juntar. 6 com 6 vai dar 12.
que vai 1, né? 3 com 3 vai dar 6, com 1, 7, 72. Menos 54. E aqui eu vou tirar, no caso aqui, 54 de 6. 54 de 6, o sinal do maior é positivo, 48. Então, essa aqui é a minha matriz D vezes E. Só que, gente, ainda não acabou. O que eu preciso fazer? Pegar a resposta que eu achei daqui e tirar dessa resposta, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente tem aqui a matriz D ao quadrado menos D vezes E, certo? Agora a gente vai fazer a continha de menos. Podemos fazer a conta de menos porque as matrizes têm o mesmo tamanho, certo? Então vamos lá. Lembrando que esse sinal de menos, ele troca o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Porque, ó, menos com menos vira mais. Menos com mais vira menos. Então, o sinal de menos aqui inverte todo o sinal que está aqui dentro. Bom? Então, vamos lá. Ó, 40 menos com menos vai dar mais. Então, 40 mais 40. Então, aqui eu vou ter 80. Menos 20. Menos e menos vai dar mais. Então, olha, eu tenho isso aqui. Menos 20 mais 54. Sinais são diferentes, conserva o sinal do maior, portanto, mais. E a gente vai fazer 54 menos 20, que nesse caso vai dar 34. Então, aqui vai vir o número 34. O que eu vou ter aqui, olha? 16 menos 38. 16 menos 38. Qual é o sinal do maior? Ah, ó, menos. Então, vai dar negativo. E eu vou ter que fazer 38 menos 16, que nesse caso vai dar menos 22. Então, aqui eu vou ter o meu menos 22. Agora, o que eu vou ter aqui? Menos 29. Menos e menos, mais 19. Sinais são diferentes. Conservo o sinal do maior. Menos o sinal do maior. Faço a subtração. 29 menos 19 vai dar 10. Então, aqui, vou ter menos 10. Aí, o que eu vou ter aqui? Ó, 5 menos 9. Também, olha, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior. Menos. 9 tira 5, 4. Então, aqui eu vou ter menos 4. 28 menos e menos, ó, menos e menos vai dar mais. Então, eu vou ter 28 mais 17. Então, eu vou ter 45. Deixa eu apagar aqui. O que eu vou ter aqui? Ó, 0 menos e menos vai dar mais. Então, 0 mais 72, 72. Ó, menos 24, menos e menos vai dar mais. Sinais são diferentes, conserva o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? Ah, positivo. Então, vai dar positivo. E como os sinais são diferentes, eu vou ter que fazer uma conta de menos. 54 menos 24. Nesse caso, eu vou ter 30. 36, ó, menos com mais vai dar menos 48. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior e faço uma subtração. Sinal do maior é menos. 48 menos 36, eu vou ter 12. Então, aqui, menos 12. Então, essa é a resposta da matriz D ao quadrado menos D vezes E. A gente vai resolver a atividade 13 da página 12, tá bom? Então, vamos lá. Se, o exercício fala, se eu tenho essa matriz vezes essa for igual
a 4 vezes essa matriz, determine o valor de x mais y, beleza? Então, o que ele quer que eu descubra? X mais y, é isso que ele quer que eu descubra. Mas para eu descobrir quem é x mais y, eu primeiro preciso descobrir quem é x e quem é y, certo? E como que eu vou fazer isso? Fazendo aquilo que ele mandou, tá bom? Então, é muito importante eu seguir as ordens dele. Qual foi as ordens do enunciado, tá? Então, eu não invento nada, eu só sigo os passos que ele me trouxe. Então, o que ele falou para mim? Que eu tenho que pegar essa matriz, multiplicar por essa, e a resposta dessa multiplicação vai ser igual a essa operação. Então, é isso que eu preciso fazer, tá bom? Lembrando que para existir a multiplicação, para eu conseguir fazer a multiplicação, a gente vai fazer uma verificação, certo? Então, aqui, olha, essa matriz é uma matriz que eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Essa matriz é uma matriz onde eu tenho 2 linhas e apenas uma coluna. Para a multiplicação acontecer, o que precisa acontecer? Esse número precisa ser igual a esse, tá? Então, esse número precisa ser igual a esse. São iguais? São iguais, tá? Então, se eles são iguais, a resposta, a minha matriz, tá vendo? Que vai ser a resposta, ela vai ter que ter 2 linhas e apenas uma coluna, que é exatamente o que aconteceu aqui. 2 linhas e apenas uma coluna, tá? Então, existe multiplicação, tá tudo batendo, tudo certinho, posso continuar e fazer meu exercício. Então, vamos lá. Lembrando, na primeira matriz, o meu olhar sempre é em sentido linha. Na segunda, sentido coluna. Então, aqui eu vou olhar sempre em sentido linha. E nessa sempre em sentido coluna, tá? Isso não vai mudar. Então, o que eu vou ter? Se eu vou ter uma matriz que eu vou ter 2 por 1, 2 linhas e apenas uma coluna, então eu vou ter que me preocupar com o meu A, 1, 1. Então, primeira linha, primeira coluna. Então, aqui, olha, 3 vezes x, 3 vezes x, mais... Deixa eu até fazer de cor diferente, vai? Para vocês irem se acostumando. 3 vezes x, mais menos 1, vezes o meu y, certo? Agora, eu vou ter uma segunda coluna? Não, não tenho mais coluna, não tenho mais coluna aqui, então acabou. Agora eu vou ter que me preocupar com a outra linha. Mas eu já sei que a coluna é só isso, então eu sei que aqui o vermelhinho, ó, ele vai se repetir. O que vai trocar? É a linha. O que vai aparecer aqui? Olha, o número 1. E o que vai aparecer aqui? O número 3. Certo? Aqui é o nosso A, 2, 1. Eu sei que tudo isso vai ter que ser igual a quem? A essa multiplicação. Lembrando que aqui é um número real que eu vou multiplicar a minha matriz toda, tá? Então, 4 vezes 1, que vai ser 4. 4 vezes 2, que vai ser 8. Beleza? Aí, aqui a gente vai resolver. Então, vamos lá. Ó, 3x continua sendo 3x, certo? Então, aqui eu vou ter, ó, 3x menos y. Aqui eu vou ter x mais 3y. E aí eu não posso esquecer que a gente viu que quando eu tenho a igualdade, isso quer dizer que esse valor vai ter que ser igual a esse, e esse igual a esse. Então, quer dizer que essa expressão aqui vai ter que ser igual a 4. Essa equação, tá bom? Vai ter que ser igual a 4. E esta equação vai ter que ser igual a 8.
certo? Então, o que eu tenho que fazer? Achar qual é o valor de x e qual é o valor de y para que isso aconteça, tá bom? Vocês vão muito por tentativa e erro, tá bom? Mas nem sempre dá para fazer, eu preciso aprender o processo, tá? Então, não fujam do processo. Tentem fazer pelo processo de sistema, tá bom? Então, aqui, o que eu vou ter? Ó, tenho duas linhas onde o x e o y são iguais nas duas. Para isso, quando a gente tem duas letrinhas, eu preciso sempre cancelar uma. A escolha de quem eu vou cancelar é sempre de vocês, tá bom? Mas, por ser mais fácil, eu pego já aquela letrinha que de repente está com o sinal trocado, está com o mesmo valor e com o sinal trocado, tá bom? Se isso não acontece, aí tem problema, tá? Aqui eu vou escolher o y, ó, por quê? O y já está com o sinalzinho trocado, tá vendo? Então, eu vou escolher o y. Mas para esse y ir embora, o que eu preciso? Que ele vire 3, menos 3, porque menos 3 com mais 3, 0, tá? Então, eu preciso fazer ele virar 3. Então, vamos lá. Se eu preciso fazer ele virar 3, eu vou ter que multiplicar a linha toda, porque não pode ser só aquele valor que eu quero mexer, tem que ser a linha toda, por 3. Então, isso aqui eu vou multiplicar a linha toda por 3, porque eu quero cancelar o y, beleza? Então, aqui, o que vai acontecer? 3 vezes 3 vai virar 9x. 3 vezes y, menos 3y, que é o que eu queria. 4 vezes 3 vai virar 12. E nessa linha de baixo, eu vou só copiar. Então, aqui vai ficar ó, x mais 3y igual a 8. Esse método chama método da adição. Então, isso quer dizer que eu vou juntar as duas linhas, tá bom? Então, ó, 9 mais 1 quer dizer que eu vou ter 10x. Ó, eu queria que isso sumisse. Sumiu. E eu vou ter aqui 8 mais 12, que vai dar 20. Vou achar o x. Então, x é igual a 20 dividido por 10. Então, isso quer dizer que o meu x é igual a 2. Eu já encontrei o valor de x. Agora, o que eu faço para achar o valor de y? Eu volto em qualquer uma das duas, qualquer uma, tá bom? A escolha também é sua. E substituo esse valor do x que eu encontrei, beleza? Nesse caso aqui, eu vou pegar a de baixo, porque o x está positivo, o y que eu quero achar está positivo, mais fácil, tá bom? Mas tanto faz aí, qualquer uma das duas daria certo, tá bom? Então, aqui, olha, o meu x é 2, então eu estou usando essa aqui, ó. Estou voltando e substituindo. Meu x é 2 mais 3y igual a 8. Esse mais 2, quando ele muda de lado, ele vem com o sinalzinho de menos. Então, eu vou ter 3y igual a 8 menos 2, que vai dar 6. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então, portanto, vai ser 6 dividido por 3, então, portanto, o meu y é igual a 2. Então, meu x é 2 e o meu y é 2. Mas eu já terminei o exercício? Não, porque o que o exercício quer? Que eu faça x mais y. Então, aqui eu vou ter que fazer, olha, 2 mais 2. E aí, eu vou ter como resposta que o meu x mais y é igual a 4, tá? Então, a resposta final é essa aqui. Eu acho x, eu acho y, mas a resposta final é o 4, tá bom? Agora, gente, eu vou fazer com o x, só para vocês irem se acostumando, tá bom? Eu vou apagar aqui, olha, e eu não vou mexer, não vou querer cancelar o y, eu vou querer cancelar o x, só para vocês verem que o processo é bem parecido, tá bom? Ó, aqui, na primeira, eu escolhi cancelar o y. Agora, eu quero escolher cancelar o x, tá bom? Então, agora eu vou cancelar o x.
Beleza. Ih, meu Deus, como que eu faço para cancelar esse x? Eu tenho que fazer ele ficar com o sinal trocado e com o mesmo valor. Então, as letrinhas precisam estar com o mesmo valor, só que com o sinalzinho trocado. Beleza, então eu tenho que fazer isso aqui virar menos 3. Então, isso quer dizer que eu vou ter que mexer nessa linha agora de baixo, ó. E eu vou ter que transformar ela em menos 3. Então, eu vou copiar a linha de cima, porque eu não vou mexer nessa linha de cima. E eu vou fazer a multiplicação. Então, aqui, olha, menos 3x, ó, menos 9y, menos 24, tá? A linha toda, hein? Não posso esquecer, eu tenho que mexer na linha inteira. E agora, a gente vai juntar as duas. Então, vamos lá. Ó, sumiu, que era o que eu queria. São sinais iguais, então eu conservo o sinal e somo. 1 mais 9, 10. São sinais diferentes, então eu preciso tirar e conservar o sinal do maior. Nesse caso, o sinal do maior é negativo. 24 menos 4 vai dar menos 20. Aí, ó, o meu menos 10 que está multiplicando aqui o meu y, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui, olha, menos 20 dividido por menos 10. Então, aqui, nesse caso, o meu y vai dar, ó, menos e menos, dá mais. Cortei, né? Então, 2. Agora, o que eu faço? Volto em qualquer uma das duas. Nesse caso, eu vou pegar de baixo também, tá? E substituo. Então, aqui, o meu x mais, ó, 3 vezes o meu y. O meu y é 2, igual a 8. Lembrando, hein, que quando a gente volta sempre para a original, tá bom? Sem a multiplicação por 3. Aí, aqui, eu vou ter x mais 6 igual a 8. Esse mais 6, quando muda de lado, vai com o sinal de menos. 8 menos 6. Então, meu x também vai ser 2. Tá vendo? Ó. Então, independente de qual letra eu escolho para cancelar, a resposta final vai dar a mesma. É a minha escolha, o meu olhar, a minha análise. Então, vocês precisam observar e ver o que vocês vão trocar, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vou fazer a atividade 15 da página 13. Então, vamos lá. FATEC, São Paulo. João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes. Então, a matriz A, 10, 12, 8. A matriz B, com esses valores que ele trouxe aí. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro, respectivamente. Então, ó, João, Silvia e Pedro. Isso aqui representa o valor em reais recebido por hora trabalhada, tá? Então, que cada um recebe por hora. A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários em cada uma das 4 primeiras semanas do mês. Então, aqui, primeira, segunda, terceira e quarta semana do mês. E a quantidade de horas de cada um deles, certo? Na matriz B, as linhas 1 a 3 são do João, Silvia e Pedro, respectivamente, e nas colunas de 1 a 4 são nesta ordem para as 4 primeiras semanas do mês. Foi o que eu acabei de mostrar aqui, né? Do mês de julho. De modo que, por exemplo,
o elemento B13 é a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana do mês. O valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses funcionários na segunda semana de julho de 2018 será. Bom, então aqui eu não preciso me preocupar com tudo. Ele quer só a segunda semana e ele não quer de um funcionário, ele quer dos 3, certo? Então aqui, lembrando, cada linha representa um funcionário, certo? E cada coluna representa a semana. Se ele quer a segunda semana, então ele está querendo que eu faça a minha segunda coluna, certo? Então, para eu descobrir quanto que ele ganhou, eu preciso fazer uma multiplicação de quanto ele ganha por hora vezes quanto ele trabalhou. Então, aqui é a multiplicação das duas matrizes, certo? E essa multiplicação vai dar certo, por quê? Então, vamos lá ver por quê. Ó, aqui é uma matriz que eu tenho apenas uma linha. Mas eu tenho 3 colunas. E eu vou multiplicar por uma matriz que tem quantas linhas? Ó, 3 linhas. Mas ela tem 4 colunas. Então, isso aqui, olha, ele dá uma multiplicação, certo? Eu vou ter uma multiplicação, porque são iguais. E essa multiplicação, se eu fosse fazer a matriz inteira, que não é o caso aqui, a gente não vai precisar fazer a matriz inteira, tá bom? Mas se fosse o caso, se eu precisasse fazer a matriz inteira, ela ia ter uma linha e 4 colunas. Mas nesse caso, a gente só vai se preocupar com a coluna 2. Então, eu vou me preocupar com a primeira linha da matriz, que são as horas, com a minha primeira coluna, certo? Então, vamos lá. Lembrando, a primeira a gente olha sempre em sentido linha. E a segunda eu vou olhar sempre em sentido coluna. Como nesse caso ele quer a segunda semana, tá? É isso que ele está falando, a segunda semana. Então, eu vou ter que pegar e vou me preocupar só com o meu A1, 2. Primeira linha, que eles recebem por hora, a quantidade que cada um deles recebe por hora, vezes a quantidade de horas que eles trabalharam naquela semana. Então, aqui eu vou ter, ó, 10 vezes o primeiro número que aparece lá, 40. Mais 12 vezes o segundo número que aparece lá, 22. Mais 8 vezes o terceiro número que aparece aqui, 25. E aí, eu vou fazer essa continha e vou encontrar o que ele está pedindo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 10 vezes 40 vai dar 400. Mais 22 vezes 12 vai dar 264. 8 vezes 5 vai dar 200. E aí, eu vou juntar isso tudo, tá? Que aí, nesse caso, eu vou ter 864. 864. Então, esse aqui é o valor que ele vai pagar para os 3 na segunda semana. Agora, lembrando que aqui acabou não tendo a alternativa certa, tá bom? Então, nesse caso, o valor é 864, mais um erro na apostila. Pessoal, então aqui voltando, a gente vai fazer a atividade 16, que também está situada na página 13, e é uma situação problema também. Então, ele fala assim: uma cozinheira preparou 3 tipos diferentes de salgado.
usando ingredientes conforme a tabela abaixo. Então, ele trouxe uma tabela onde cada linha representa um tipo de salgado. Na primeira linha está representando os pastéis, na segunda as empadas e na terceira linha os quibes. E cada coluna representa um ingrediente. Então, na primeira coluna, ele está representando a quantidade de ovos. Na segunda, de farinha. Na terceira, de açúcar. E na quarta, de carne. Certo? E, vamos lá. Os preços dos ingredientes constam na tabela abaixo. Então, também ele trouxe uma tabela, onde essa tabela tem os ingredientes e os preços. Então, aqui, essa coluna está representando os preços de cada ingrediente. O primeiro ingrediente representa o ovo, o segundo a farinha, o terceiro o açúcar e o quarto ingrediente a carne. Então, ovo, farinha, açúcar e carne, que são os ingredientes que ele utilizou aqui, certo? Ovo, farinha, açúcar e carne. Qual, então, deve ser o preço base de cada salgado? Organize seu raciocínio utilizando a multiplicação de matrizes. Tá? Então, aqui, o que ele quer? Ele quer saber qual é o preço base dela, quanto que ela gastou. Né? Então, a partir de quanto que ela vai vender, né? Para ela ter um lucro. Tá bom? Então, é isso que a gente vai prestar atenção aqui. Então, vamos lá. Então, lembrando que para essa multiplicação acontecer, a gente precisa fazer uma verificação. Então, nesse caso, eu vou ter uma matriz, onde eu tenho aqui, nesse caso, 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. E eu vou fazer a multiplicação de uma matriz que tem 1, 2, 3, 4 linhas e apenas uma coluna. Para essa multiplicação existir, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso acontece? Sim, acontece. E qual vai ser o tamanho da minha resposta? Né? Qual vai ser o direcionamento da minha resposta? Essa resposta ela vai possuir 3 linhas e uma coluna. Tá? Então, eu sei que eu vou achar uma matriz onde ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Beleza? Então, vamos lá. Se são 3 linhas e apenas uma coluna, eu vou ter o meu A11, meu A21 e o meu A31, certo? Então, eu vou estar procurando uma matriz onde tem 3 linhas e uma única coluna. Então, eu vou ter A21 e o A31. É isso que eu vou ter, certo? Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Lembrando a primeira, sempre linha. Então, aqui meu olhar sempre é em direção da linha. E aqui o meu olhar é sempre em direção à coluna. Então, vamos lá. Meu A11, primeira linha, primeira coluna. Então, na minha primeira linha, eu vou ter 3 vezes 0,20. Mais o 6 vezes 0,30. Mais 1 vezes 0,50. Mais 3 vezes 0,80. Aí, lembrando que quando são as colunas desses números não vão se alterar. Então, os números de vermelhinho, ó, eu já posso copiar eles aqui para baixo, tá vendo? Copio.
envio eles aqui para baixo. Eles não vão ser alterados mesmo. Agora, só vou me preocupar com a linha. Então, vamos lá. A minha segunda linha é o 4, mais aqui também vai vir um 4, depois aqui mais vai vir um 2, mais vai vir um 2. Agora, na terceira linha, ó, 1, mais 1, mais 1, mais 6. Certo? E aí eu vou fazer essas continhas, bom? Então, 3 vezes 0,20 vai dar 0,6, tá? Então, vamos lá. Aqui vai dar, ó, 0,6 mais, quando eu faço esse vezes esse, ó, 6 vezes 3 é 18, então 1,8. Mais 1 vezes 0,5, 0,5. 3 vezes 0,8, 3 vezes 8 vai dar 24, então 2,4. A linha de baixo, 4 vezes 0,20. Então, 4 vezes 2 é 8, então 0,8. 4 vezes 3 é 12, então 1,2. 2 vezes 0,5 é 10, então 1, né? 2 vezes 0,8, 16. Então, 1,6. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha. 0,2, 0,3, 0,5. E aqui é 48, 6 vezes 8. Então, 4,8. E aí, a gente vai juntar esses valores e vai ter a nossa matriz, certo? Então, aqui, olha, vai dar 5,3, 4,6 e 5,8. Beleza? Então, essa aqui, olha, é a minha matriz, onde eu vou ter o preço. Então, na primeira linha, ele está falando que a primeira linha é a meus pastéis. Então, quer dizer, pastel de carne, ela gastou 5,30. Na empada, ela gastou 4,60. E nos quibes, ela gastou 5,80. Então, esse é o valor base dela. Ela não pode cobrar menos que isso. Se ela cobrar igual a isso, ela não vai estar ganhando nada, tá bom? Então, essa continha foi realizada para descobrir os valores de cada um dos produtos que ela comercializa. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo exercício. Oi, pessoal, dando continuidade à correção. Agora a gente vai corrigir a atividade 17, que está na página 14. É mais uma situação problema. Vou ler para vocês. Uma fábrica de automóveis produz carros A e B nas versões sedã, hatch e SUV. Na montagem desses carros, são utilizadas peças X, Y e Z. Para certo plano de montagem, são fornecidas as seguintes tabelas. Aí eu trouxe a primeira tabela, que é essa aqui, onde na minha primeira coluna está representando o carro A, na segunda, o carro B. Isso quer dizer que na minha primeira linha vai ter a peça X, peça Y e peça Z. Na segunda tabela, ele vai trazer o meu carro A e o meu carro B. Então, na primeira linha, está representando o carro A. Na segunda linha, o carro B. Na minha primeira coluna, vai ser o sedã.
na segunda o hatch e na terceira o SUV, tá? Para o planejamento da composição de peças por tipo de carro, que matriz deve ser usada? Você poderá organizar seu raciocínio através do uso de matrizes. Então, aqui, nesse caso, ele quer saber a composição das peças por tipo de carro. Então, se aqui está representando a peça X, Y e Z do carro A e do carro B, e aqui na linha, ó, carro A, primeira, carro B, a segunda, e cada tipo é a minha coluna, para eu descobrir essa composição, eu tenho que fazer a multiplicação das duas matrizes, certo? Então, vamos lá. Lembrando que para fazer a multiplicação de matriz, o que eu preciso? Na primeira matriz, olhar em sentido linha, na segunda, sentido coluna. E verificar se eu posso realmente fazer essa multiplicação das duas matrizes, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A primeira matriz tem 3 linhas e 2 colunas. A segunda matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Para a multiplicação acontecer, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso acontece, ó, são iguais. E aí isso vai gerar uma nova matriz. Que tamanho que vai ser essa nova matriz? Vai ser a quantidade de linhas da primeira, então, portanto, 3, e a quantidade de colunas da segunda, que também é 3. Então, uma multiplicação de uma matriz 3 por 2 por 1, 2 por 3, vai resultar numa matriz quadrada de ordem 3. Então, portanto, aqui eu vou ter que me preocupar com quem? Com A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Tá? Então, a multiplicação dessas duas matrizes vai me gerar uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Quando eu for, lembrando, quando eu for me preocupar com a primeira linha, o meu olhar vai ser só na primeira linha. E aí, em cada uma das colunas, dependendo da que eu estiver trabalhando. Então, agora a gente vai se preocupar com A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Então, aqui, na primeira linha, eu tenho o número 4. Então, aqui a gente vai estar pensando no A1. Tem o número 4. Vezes a minha coluna, lá na primeira coluna aparece o número 2, mais o número 3, vezes o segundo número da minha coluna, que é 3. Agora eu vou me preocupar com o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, 4, vezes a segunda coluna, 4. Mais quem está lá na primeira linha, o número 3, vezes quem está lá na minha segunda coluna, o 2. Agora eu vou me preocupar com meu A1, 3. A1, 3, primeira linha, terceira coluna. 4 vezes 3, mais 3 vezes o 5. Então, olha aqui, ó. Coluna, coluna, 3, 5. Coluna, coluna, 4, 2, 2, 3. Então, agora, eu posso já pensar no A2, 1, A2, 2, A2, 3. Eu já sei que na coluna vai aparecer o 2, vai aparecer o 3, vai aparecer o 4, vai aparecer o 2, vai aparecer o 3 e vai aparecer o 5. Agora, a gente vai se preocupar só com a linha. Na minha linha, que linha que eu tenho que olhar agora? Para a segunda linha. Então, meu olhar vai só para a segunda linha. Na segunda linha tem o número 3 e o número 5. Então, aqui, ó.
3 mais 5, 3 mais 5, e ó, 3 mais 5. Agora, a gente vai se preocupar com a terceira linha da minha matriz. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Novamente, eu tenho o 2, o 3, ó, que são as minhas colunas. O 4, o 2, o 3 e o 5. E aí, a gente se preocupa com a terceira linha. 6, 2, 6, 2, 6 e 2. Tá? Espero que, assim, fica mais fácil para vocês, né? Tá bom? Dá o mesmo direcionamento, ó. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna e terceira linha, terceira coluna. E aí, a gente vai fazer essas continhas para achar a matriz, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter minha matriz, que vai sair dessa resposta, né? Então, aqui, olha, 8 e aqui 9. 8 mais 9 vai dar quanto? 17. 16 mais 6, que nesse caso a gente vai ter 22. 12 mais 15. Então, 12 mais 15, a gente vai ter 27. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 15 mais 6, eu vou ter 21. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. 12 mais 10, 22. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. 25 mais 9, 34. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 3, 6. 12 mais 6, 18. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 2, 4. 24 mais 4, 28. 6 vezes 3 vai dar 15. 6 vezes 3 é 18. 2 vezes 5, 10. 18 mais 10, 28. Então, essa aqui, olha, é a resposta dessa questão. Então, essa questão, o que eu tenho aqui de informação? Que, ó, na minha, eu vou usar a coluna do SUV, essa aqui é do hatch e essa é do sedã, para peça X, Y e Z. É isso que a gente tem de informação, beleza? Espero ter ajudado vocês. Até o próximo exercício. Oi, pessoal, vamos para o último exercício. Então, aqui a atividade 18 da página 14. Então, também é uma situação problema, onde ele traz. No Campeonato Baiano da terceira divisão, após 5 rodadas, foram obtidos os seguintes resultados pelas 5 equipes participantes. Então, a equipe, ele trouxe Barro Vermelho, Carranca, Veneza, Colonial, Olaria. E ele trouxe na tabela a quantidade de vitórias, empate e derrota. Então, está representado aqui, tá bom? Na minha matriz. Então, Barro Vermelho, Carranca, Veneza, Colonial e Olaria. Vitória, quantidade de vitórias, quantidade de empates e quantidade de derrota. Na minha segunda matriz, ele vai trazer o resultado e os pontos. Então, se ele teve vitória, ele vai ganhar 3 pontos.
Se ele teve um empate, ele vai ganhar 1 ponto, e se ele foi derrotado, ele não vai ganhar nenhum ponto, beleza? Então, aqui a minha coluna representa os pontos da vitória, empate, derrota. Calcule quantos pontos cada time conquistou até agora e represente os resultados em uma matriz de ordem 5 por 1. Então, vamos ver por que 5 por 1. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer aquela verificaçãozinha só para vocês se acostumarem com ela. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu tenho 5 linhas e eu tenho 1, 2, 3 colunas. Na minha outra matriz, eu vou ter 3 linhas e apenas uma coluna. Para a multiplicação acontecer, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isso aconteceu, ó, igual. E a resposta vai ser uma matriz onde eu vou ter a quantidade de linhas da primeira, que é 5, com a quantidade de colunas da segunda, que é 1. Então, uma matriz 5 por 1. Por isso, o exercício está direcionando uma matriz 5 linhas e uma coluna. Então, aqui a gente vai ter o nosso A11, A12, A13, A14 e A15. Então, vamos lá. Aqui. Lembrando, quando eu for pensar no A11, é a primeira linha com a primeira coluna, que é a única coluna que eu tenho. Então, vamos lá. 3 vezes 3. Mais 2 vezes 1. Mais 0 vezes 0. Agora, eu vou pensar no A21. Aqui eu fiz tudo errado, né, gente? Isso aqui, ó, tudo errado. 2, 1, 3, 1, 4, 1 e 5, 1. Erradão, calma, hein? Olha lá. Esse desenho aqui é vermelho. Agora a gente vai pensar no A21. Então, vamos lá. A gente aqui já sabe que esse 3 vai aparecer, que esse 1 vai aparecer e que esse 0 vai aparecer. Porque é o que está na minha coluna. 1, 3 e 0. Agora que está na minha linha, ó. 2 vezes o 3, mais 1 vezes o 1, mais 2 vezes o 0. Agora a gente vai se preocupar com A31. A gente sabe que aqui o 3 também vai aparecer, o 1 e o 0. Na minha linha, terceira linha, agora eu vou olhar o 2, mais, ó, o 0, mais o 3. Agora eu vou olhar no meu A41. Então, eu também sei que aqui vai vir o 3, aqui vai vir o 1, aqui vai vir o 0. Na minha linha, 1 e 3. A51. Eu vou fazer aqui, tá, gente? A51. Então, ó, eu sei que na minha coluna vai ter o 3, vai ter o 1 e vai ter o 0. Na minha linha vai ter o 1, o 0 e o 4. E aí a gente vai fazer a conta e formar a matriz, tá bom? Então vamos lá. Ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 2 vezes 1, 2. 9 com 2, 11.
Então, eu vou pôr aqui já a resposta, tá? Então, aqui eu sei que vai dar 11. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 0, 0. Então, aqui, vocês viram que aqui a gente vai sempre zerar, né? Então, nem precisa se preocupar com essa parte. Então, aqui, olha, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais 1, 7. Aqui, 2 vezes 3, 6. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. Então, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 0, 0. Então, 3 mais 1, 4. 1 vezes 3, 3. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 0, 0. Então, 3. Essa é a matriz 5 por 1. Beleza? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tenham atenção, deem importância para o conhecimento de vocês. Nesse momento, eu sei que o professor não vai estar ali do lado o tempo inteiro, né? Falando, oi, acorda, ó, presta atenção em mim. Mas eu estou aqui de longe, pensando em vocês, querendo sempre o melhor de vocês, tá bom? Então, deem o melhor de vocês, certo? Beijo, amo vocês.